Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, profeta Ezequiel 37. Vamos ler do 1 ao 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Amém? O texto diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua santa presença, queremos agradecer-te por, Senhor, ter nos trazido aqui nessa noite. Te agradecer, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Agradecer-te, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós. Porque, de certo, se estamos aqui, foi porque assim aprove ao Senhor. Deus, também queremos e pedir nesse momento que o Senhor venha sobre este pregador e ele venha falar tão somente aquilo que o Senhor quiser falar à Tua igreja, Pai. Queremos Te agradecer pela palavra, mas também queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Mas pela Tua misericórdia e por Teu grande amor, por ter olhado por nós e ter nos trazido aqui nessa noite, agradecemos. É assim que Te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, amados, segundo a leitura que foi feita, se alguém quiser tomar um tema, o tema será
através do avivamento, mortos e apáticos são restaurados. E a iniciar a pregação nesta noite, eu gostaria de perguntar a vocês se essa nossa situação que vivemos hoje, ela tem jeito. Se vocês acham que a nossa situação hoje tem como mudar. Não me refiro apenas ao estado geral da corrupção que assola o país, quanto à violência que impera nos nossos dias. Sabemos que tudo isso profundamente é lamentável, mas a preocupação maior, em um modo particular, é o estado em que a igreja cristã se encontra hoje ao redor do mundo, como aqui no nosso país, como no nosso bairro, como encontra-se as nossas igrejas. Igreja que vem sido assoladas por inimigos internos e externos. Alguns lugares as igrejas estão completamente ressecadas, como os ossos que nós lemos, sem vida, sem esperança e sem objetivos. Amados, quando olhamos para o texto, nós vemos que Ezequiel viveu por muito tempo entre pessoas sem esperança, pregando a exilados no cativeiro babilônico. Nas várias visões de Ezequiel, ao longo de seu livro, é possível encontrar denúncias contra os pecados do povo. Daquele jeito, não parecia que as promessas de restauração pudessem ser cumpridas. Porém, com a queda de Jerusalém, a queima do templo, o massacre do povo e a extrapatriação de seus nobres e sacerdotes, a esperança de restauração, foi arruinada. E Ezequiel, em sua época, foi chamado a pregar a ossos secos. E quando olhamos o nosso contexto de hoje também, assim também somos chamados a pregar sobre ossos secos. Muitas vezes nós nos deparamos com uma total e absoluta desesperança da igreja, dos irmãos que dizem ser cristãos, muitas vezes de líderes. E a gente começa a olhar o contexto no qual nós vivemos e olhamos para esse texto e vemos que muitas vezes não tem tanta diferença. O povo está apático. O povo está como que morto, sem atender ou sem querer buscar, sem querer dar ouvido, sem querer dar um passo. Amados, o texto vai falar que Ezequiel ele foi levado pelo Espírito a pregar num vale de ossos secos ou um vale de morte. Ele deve, com certeza, ali ter estremecido diante da visão assustadora daquela sepultura gigantesca. Ezequiel vê um retrato sem qualquer detalhe que produza uma fagulha de esperança. Não há sinal de vida naquele vale o qual ele contempla. E essa cena, ela impressiona em três aspectos. O primeiro, pelo número de ossos. Nós vemos que diz que é um número muito grande de ossos ali colocados. Estava cheio de ossos e Ezequiel usa uma expressão de espanto, e eis que estava ali à sua frente, aquele vale. Os ossos eram muito numerosos e a visão ali sugere restos de uma grande catástrofe. Era um povo inteiro ali que fora dizimado, que fora morto. 2, pela tragédia sugerida. Os ossos estavam espalhados pela superfície do vale como resto de cadáveres que não tiveram um enterro apropriado e simplesmente foram deixados ao apetite dos animais.
Ver desse modo os restos mortais de seu povo era um motivo de um profundo pesar. Quando olhamos lá em Ezequiel 39, do 12 ao 16, nós vemos o cuidado com os cadáveres que ali é apresentado, para evitar que houvesse contaminação. Mas aquele local que ele estava e o que ele estava contemplando mostrava que ali tinham sido deixados aqui ao ar livre, expostos. O terceiro motivo de espanto é pelo estado em que esses ossos se encontravam. Os ossos estavam muito secos, como encontra-se no verso 11. O que indica que as pessoas que estavam ali, que tinham sido mortas ali, já havia muito tempo que havia ocorrido. E não só isso, mas agora esse desastre, vamos assim dizer, era irreversível pela forma que se encontravam aqueles ossos. A imagem, ela vai ilustrar desesperança. Quando olhamos aqui no verso 11 que diz: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E naquele momento bate a desesperança, e pode bater para nós hoje. Quando olhamos muitas vezes uma igreja, não vou nem falar de números, mas quando olhamos para uma igreja que ela não dá um retorno. Quando nós pregamos o Evangelho e muitas vezes vemos as pessoas com a cara de água. Como se a palavra entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Como se a mensagem, em momento algum, tocasse em seu coração e lhe desse um estímulo. A narrativa não esclarece qual a origem dos ossos, mas a palavra mortos nesse contexto refere-se aos que pereceram naquele local, pela fome ou pela espada, foram varridos por uma morte violenta, como as vítimas da conquista de Judá, de Jerusalém, por Nabucodonosor. Uma limpa. Porque esses mortos não foram devidamente enterrados? Poderíamos perguntar. A resposta pode ser encontrada nas bênçãos e maldições do pacto de Deus com Israel, lá em Deuteronômios 28, do 25 ao 26. E aí vai dizer, os ossos secaram. Os ossos aqui considerados na Escritura como uma força, a sede da força do homem. Quando vemos Salmo 32:3, ele vai dizer, quando eu guardei o silêncio, ou quando escondi meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. A ilustração de ossos, da força. Foi-se a força daquela pessoa. No caso do salmista falando. Pereceu a nossa esperança, ou seja, não acreditavam que Deus poderia restaurar a sua sorte. Estamos exterminados por um todo, porque as calamidades sucessivas destruíram qualquer vestígio de esperança. E muitas vezes olhamos para a igreja e perguntamos, acaso tem esperança de que algo mude? Acaso tens esperança de mudar? Acaso tens esperança de que esse nosso contexto de hoje floresça, torne-se mais forte na pregação do Evangelho, no amor ao próximo, na obediência ao Senhor? E, amados, de certo, pode aparecer também respostas para situações desesperadoras. A pergunta que a palavra vai trazer é, podem esses ossos reviver? Essa foi a pergunta que o Senhor fez a Ezequiel. Dentro da tradição das histórias que Ezequiel conhecia sobre ressurreição, as pessoas poderiam ressuscitar.
logo após a morte. Isso aconteceu com inúmeras vezes Elias, Eliseu, sendo instrumentos de Deus para ressuscitar pessoas, e nós vamos ver lá em 1 Reis, em 2 Reis. Mas a situação nesse vale ali era diferente. O que Ezequiel vê são ossos abandonados. E não abandonados por um curto tempo, mas por um longo tempo sobre a superfície de um vale. Humanamente impossível de fazer qualquer coisa. Um absurdo supor que esses ossos pudessem tornar a viver. Ezequiel reconhece que por nada fazer, não pode por nada dele próprio fazer senão Deus manifestar-se. E é Deus quem faz renascer a esperança de seu povo. Por meio de sua resposta, Ezequiel também deposita toda a sua esperança em Deus, quando diz: Senhor, quem sabes? Se assim o Senhor desejar. Ele está dizendo, tudo está sobre o seu controle. Nada foge do seu controle. E hoje na oração nós ouvimos, nada foge do controle de Deus. Deus, ele tem um controle sobre tudo. E muitas vezes nós, com a nossa visão humanamente carnal, não conseguimos compreender que Deus, ele pode mudar e pode trazer a vida. Como ele pode reavivar, chama de uma igreja que pode estar fria, que pode estar apática, que pode estar abalada com as circunstâncias do dia a dia, esquecendo muitas vezes que ela está no mundo para ser diferente do mundo, mas não para se tornar mundo. Ela está no mundo para mostrar a luz a qual a libertou. Mas muitas vezes a igreja está se calando, está se mostrando apática ao mundo quando deveria dar um passo de fé. Amados, Ezequiel vai dizer, se o Senhor quiser, os mortos se levantam. Se o Senhor quiser, esses mortos terão vida. Se o Senhor quiser, eles vão sair daqui saltitando. E nós temos que crer que se assim Deus quer reavivar uma igreja, Ele também vai reavivar o espírito da sua igreja, o qual muitas vezes está a ver navios. A restituição da vida ali naquele momento, a restituição da esperança naquele momento foi uma nova vida. Deus tem seus recursos para fazer seu povo renascer das cinzas. Ele é o verdadeiro autor de todo o avivamento genuíno. Um desses recursos é a sua própria palavra. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é fiel. Tudo quanto Ele faz, Ele executa. Pode não ser no meu tempo, nem no seu tempo, mas de certo, no tempo certo, que é o tempo dele, será executado o seu querer. Ezequiel teve de apresentar a palavra profética e assim dar origem aos acontecimentos que seguiram. Precisamos fazer a nossa parte como igreja. Abrir a boca, dar testemunho, falar da palavra, mostrar que estamos vivos. Temos que fazer a nossa parte e deixar que Deus faça dele. Amados, quando Ezequiel chegou ali naquele monte e começou a profetizar, houve um ruído no vale de ossos secos. Um som de chocalho, um som de barulho de ossos batendo em ossos. A narrativa cria a impressão de que a reconstrução prosseguiu rapidamente. Osso bateu no osso até que cada um estava em seu devido lugar. E ali apareceu tendões e carne, e agora a pele
cobrindo a carne que já havia coberto os ossos. Por fim, esses corpos receberam o seu revestimento. O profeta ele é tomado pelo espanto quando vê a promessa do Senhor se cumprindo diante dos seus olhos. Pregar aos ossos secos parecia um desperdício de tempo, mas não podemos nos esquecer do poder infinito da palavra de Deus e da sua misericórdia derramada sobre nós. Imagine se este homem, ao ver aquilo, tivesse se abalado e tivesse virado as costas e não tivesse feito o que Deus mandava. Imagine qualquer pastor que esteja levando a palavra de Deus como ela é genuína, que não tem muitos fãs por causa disso. Ele olhasse para a sua igreja com 4, 5, 6 membros, de uma igreja que muitas vezes tem 100, 150 que poderiam estar no culto, porque algumas igrejas são maiores. Mas igrejas que podem ter 30, 40, 50 pessoas ali, e olha, a gente conta e tem 10, 15. Imagine se os pastores naquele momento olhassem aquilo, olhassem para cada um e dissessem, não, vamos todos embora. Mas todos quantos? Assim como Ezequiel tem ouvido a voz de Deus dizendo, fala a esse povo. Prega para esse povo. Prega sobre os ossos secos. Profetiza. E não te preocupas porque quem faz sou eu. Por isso que ele perguntou a Ezequiel, e aí, vai ter vida isso ou não vai? E nós temos que ter essa mesma atitude que Ezequiel teve de olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, tu sabes. Não sou eu, não é pastor Sérgio, não é pastor Roberto e nenhum outro pastor que vai ter a certeza de que vai pregar e que almas serão libertas. Pela minha pregação eu não sei, mas pelo agir do Espírito Santo, pelas palavras que Deus vai colocar na minha boca para falar, quem sabe, isso é certo que Ele vai fazer. Mas da mesma forma que Ele faz isso com aqueles que não são crentes, Ele também tem feito isso com os crentes. Ou acaso Sua palavra não tem nos dado vida todos os dias, não tem nos alimentado para estarmos de pé espiritualmente? Mas também precisamos fazer a nossa parte. Ou alguém aqui vai achar que foi fácil para Ezequiel chegar lá naquele vale, olhar e simplesmente profetizar. Sabendo que ali estava uma nação, ali estava seu povo, era seu povo. E não só isso, mas estavam completamente ressecados, sem possibilidade humana alguma de voltar à vida. Mas acaso também se ele não ouvisse a Deus, ele não teria visto o milagre acontecer. Nós não temos muitas vezes visto o milagre acontecer porque nós não temos ouvido a voz de Deus. Nós não temos nos atentados ao que Deus tem falado a nós. Nós não temos sido obedientes ao Espírito Santo, o qual tem nos levado para um caminho e temos fugido deste caminho, não muito diferente de Jonas. E muitas vezes Deus tem nos levantado para falar algo ao povo, sabendo que muitas vezes vai doer no povo, mas que é para o povo se consertar, abrir os seus olhos e compreender o que Deus realmente quer. E fazemos como Jonas, olha Senhor, agora a gente vai falar isso e daqui a pouco o Senhor vai derramar graça, vai derramar bênção sobre todo mundo. E aí daqui a pouco eles vão querer pecar de novo. Amados, isso não cabe a nós. Não cabe a Maria José chegar lá na casa dela e falar do evangelho a Denis ou a Daisy, A Daisy, e dizer assim, vão ter que se converter agora. Não cabe a ela isso. Cabe a ela falar do evangelho. Cabe a ela viver o evangelho. Cabe a ela ser testemunha desse evangelho. Para que eles, através do testemunho dela e através da pregação desse evangelho, eles venham a crer, porque de certo o Espírito Santo em algum momento pode entrar no coração deles e mudar os seus corações. Ou acaso nós não temos vales de ossos secos em nossas famílias? Nossos vizinhos?
Quantas vezes nós não falamos nem de Cristo para o nosso vizinho porque nós não fomos nem com a cara, meus amados. Não é momento de dizer que vai ou não vai com a cara de vizinho. É momento de falar do Evangelho porque para isso nós fomos chamados. Para isso nós fomos escolhidos e por isso nós fomos resgatados. Para que nós propagássemos a palavra de Deus. Não é nossa palavra. Quando a missionária, a diaconisa Clotilde, e missionária também, estava aqui orando, ela falando que quando falamos para as pessoas que Cristo está para ver, as pessoas riem, nos acham loucos, que achem. A palavra já disse isso, que nós seríamos comparados a loucos por falar dessas coisas. Por crer num Deus que morreu e depois ressuscitou para salvar um povo que era seu inimigo. Isso é coisa de normal, isso é coisa de uma pessoa sã. O mundo vai dizer isso. Mas a questão é, com quem nós temos fechado o compromisso? Com quem é nosso compromisso? Se não com aquele que nos tirou dessas trevas que esse povo hoje vive para a sua maravilhosa luz? Ora, se não foi Deus quem nos tirou as vendas para que olhássemos e víssemos o que Ele quer fazer, foi a obra que devemos fazer? Ou a obra que Ele nos chamou para fazer? O profeta é tomado pelo espanto quando vê a promessa do Senhor se cumprindo diante dos seus olhos. Quantas vezes nós também nos espantamos ao pregar o Evangelho para uma pessoa hoje, e muitas vezes a gente passa tempo sem ver essa pessoa, e daqui a algum tempo a gente encontra aquela pessoa, e aquela pessoa olha para nós e diz: a paz do Senhor. Eis que um dia eu estava passando por essa situação e eu lembrei daquela palavra da Bíblia que você trouxe para mim e foi aquela palavra que me modificou. Quantas vezes nós não fizemos essa parte, mas alguém o fez e a gente encontra com uma pessoa totalmente mudada e diz assim: olha, fulano, és tu? Aquela pessoa que era um prostituto, que era um ladrão, que era um viciado, que era um alcoólatra ou que era qualquer coisa. Hoje tu és essa pessoa? Amados, é sobre isso que temos que compreender qual é a nossa missão. O resultado pode não vir agora. Denis pode não se converter de hoje para amanhã. Mas quem sabe se o Espírito Santo não vai convertê-lo depois de amanhã? Próximo mês. Nós não sabemos quem é o nosso irmão, mas nós sabemos quem é o outro. Nós não sabemos quem é o outro filho de Deus, mas nós sabemos quem é a criatura a qual nós temos que pregar o Evangelho. Temos que pregar sobre os vales de ossos secos. E se olharmos, é o que temos que fazer todos os dias. Por isso não cessamos. Um dia é pastor Sérgio, um dia é pastor Carlos, um dia é pastor Roberto, um dia... E vem aqui e traz uma mensagem, e muitas vezes o camarada diz: olha, aquela mensagem não foi para mim. E um dia ele vai dizer mais na frente: rapaz, aquela mensagem que eu disse que não era para mim naquele dia, foi para mim? E não é que hoje eu compreendo? Ninguém está aqui por acaso não. Todos estão aqui, foi porque o Senhor os trouxe para ouvir a mensagem. Amados, o Senhor fala e as coisas acontecem. Há poder nas palavras de Deus. E nós temos que crer nisso. Se nós não crermos, quem irá crer? Se como cristãos nós não crermos que a palavra de Deus ela tem poder para mudar e para vivificar, quem irá crer? Eu creio que vamos chegar a um tempo em que essa igreja vai estar cheia, mas eu também creio que Cristo pode voltar a qualquer momento e nos levar e completar a sua igreja celestial e lá a gente louvar juntos. Mas enquanto eu estiver respirando e estiver andando aqui, eu creio que essa igreja pode encher. Mas temos que ter fé, mas também temos que fazer a nossa parte. Obedecer ao que Deus nos trouxe, nos mandou fazer.
O Espírito Santo é o agente no reavivamento dos ossos. O próprio Senhor soprou vida neles. O vento ou sopro, aqui considerado como o poder da vida, é típico do Espírito de Deus. Amados, a vida só pode vir por Ele. Quando Deus estava lá fazendo um homem, moldando um barro, quando estava tudo prontinho, Ele foi lá e soprou-lhe o Espírito, para que o homem tornasse um ser vivente. E por que Ele não pode fazer isso hoje? E por que Ele não pode curar? E por que Ele não pode restaurar vidas? Por que Ele não pode restaurar vidas espirituais das suas igrejas? A gente vai olhar lá em Apocalipse, cada igreja, olha, tu foste fiel, Mas ela mostra também que aquela igreja também teve falhas. Olha, tu fizeste tudo isso, mas te afastaste do primeiro amor. Está mostrando que aquela igreja lá, como hoje, é uma igreja que teve suas falhas. Mas Cristo estava cuidando dela, estava olhando para ela. E Hebe Comunhão, és muito receptiva, porém faltas aí no evangelismo. Tens batalhado no discipulado, mas tens amado pouco. Tens buscado estudar as Escrituras, mas não tens congregado na igreja com teus irmãos. Podemos ouvir qualquer palavra dessa do Senhor. Cabe a nós nos corrigirmos. Amados, quando o Espírito de Deus age por meio da pregação, da palavra, grandes e vastos exércitos surgem. Foi o que aconteceu aqui. E surgem a partir de ossos secos, de onde a gente acha que não vai dar nada. Quantas vezes a gente vai fazer um trabalho evangelístico e o povo diz assim, olha, vai pregar aí, vai gastar com carro de som, com panfleto e não sei o que e tudo mais. E acaba que o povo não vem. Quem foi que disse isso? Porque não está aqui nessa igreja? Quem nos garante que esses evangelismos que nós não fizemos, as pessoas não estão em outras igrejas? Não estão na Assembleia de Deus, não estão na Betel? Muitas vezes a gente olha com o nosso olhar humano e esquecemos de fazer o básico. Nós queremos nos meter no poder de Deus, na vontade de Deus, e esquecemos de fazer o que é para nós fazermos. É aquela história de olhar para o vizinho. Ah, não. Hoje eu não vou para a igreja não, porque a diaconisa Clotilde disse que nem vai, hoje eu também não vou não. Olha para a vida do vizinho. Ao invés de dizer, não, hoje eu vou para a igreja, eu vou orar. A irmã Clotilde disse que não ia poder ir hoje, mas eu vou orar por ela, que eu não sei o que está acontecendo com a vida dela. Ah não, irmã Verônica não está vindo, eu não vou mais não, porque sabe como é que é, né? A irmã Verônica, irmão, é da igreja, fundou lá a igreja e nem está indo. Não, amados. Eu vou orar pela irmã. Eu vou orar junto com os irmãos. Porque a oração da igreja tem seus efeitos. Quando entramos em concordância aqui, Deus nos ouve. E no devido tempo Ele vai responder. Ou acaso Deus não tem respondido orações que nós temos trazido aqui? Amados, sem o Espírito Santo, nada acontece. Raciocínio claro, boa oratória, linguagem persuasiva não são suficientes para gerar reavivamento. Somente a palavra poderosa de Deus, juntamente com a ação irresistível do Espírito Santo, podem gerar vidas. Palavra de Deus e ação do Espírito Santo. Nós estamos nessa primeira parte. Pregar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. Sempre tenho dito assim, olha, quando eu pego uma coisa boa chega a mim, eu faço questão de compartilhar com os outros. De falar, de dizer.
E não tem uma coisa que aconteça que eu não vá falar da palavra. Um rapaz, esses dias ligou, de ontem para cá, ligou para mim, porque alguém me indicou para um curso de inglês, e aí esse homem começou a conversar comigo e tal. E uma conversa que era para ser rápida, tipo 10, 15 minutos, tornou-se quase uma hora, porque eu fui indicar alguns irmãos aqui da igreja, e uns pastores amigos meus, ele disse, peraí, os teus contatos só tem pastor, diácono, não sei o quê. Eu digo, amado. Tu és evangélico? Eu disse, sou evangélico cristão. E a gente começou e acabou que a gente entrou na palavra, eu conversando com ele, e haja falar da palavra, ele disse, e agora eu tenho que dizer a ti que a vontade que dá é nem desligar, é a gente continuar aqui. Porque a nossa vida é tão corrida. Eu tenho tanto vender isso, vender aquilo, passar os cursos, aquela coisa toda. Mas hoje você me fez parar e ouvir a palavra, porque as pessoas com quem eu falo do curso e acabou. E parece que em vez de eu lidar, de trazer uma coisa boa para você, é você que está me trazendo uma coisa boa, porque você não sabe como está a minha vida, mas você está me falando palavras da Bíblia que tem me confortado o coração. Oportunidade. Oportunidade nós temos sempre. Deus tem nos dado grandes oportunidades e nós não temos abraçado essas oportunidades. Nós não temos. Oportunidades de pregar o Evangelho, oportunidades de se aproximar do irmão, de entender a dor do outro, nós não temos. Amados, diante do lamento, Deus anuncia suas promessas. Deus, Ele está olhando para nós. Ele não está apático à nossa situação. Ele está vendo tudo quanto estamos passando. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas percas. Mas Deus, Ele não nos tem abandonado. Deus, Ele tem nos abraçado. Agora é preciso que nós entendamos o que Deus quer de nossas vidas. É preciso que compreendamos o porquê estamos passando por tudo isso. Quando vamos olhar lá em Apocalipse, ele vai dizer que nós passaríamos por isso. Passaríamos por aflições. Nós teríamos momentos difíceis, a igreja ia passar por momentos difíceis e nós estamos passando. E o que a nossa igreja está passando hoje, a igreja já vem passando. Ou acaso é a primeira vez que nós nos deparamos com vírus ou com algum tipo de peste? Ou acaso não já passou uma época de peste bubônica, peste negra e coisa e tal? E a igreja está aqui, não está? A igreja está aqui. Tomando suas devidas precauções. É a nossa parte. Ninguém vai aqui estar tentando Deus. Né? Mas temos que olhar que a igreja ela tem que continuar caminhando. Eu não posso me abater com o momento. Pelo contrário, é nesse momento que a igreja tem que brilhar. Porque o mundo não vai brilhar nesse momento. Não é o mundo. O mundo ou ele vai ficar aterrorizado, ou ele vai se escancarar e achar que... Mas a igreja, se ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos clareia, ele nos dá esse raciocínio claro do que as coisas acontecem, das coisas que acontecem aqui, não só terminam aqui, mas existe uma eternidade. A igreja tem que estar alerta e proclamar a palavra que liberta os outros também. E não se aterrorizar, vou me trancar em casa, não quero mais saber, não vou falar, não recebo ninguém. Não! A igreja tem que fazer a parte dela. É o sal, o tempero. É a luz. A igreja, ela tem que caminhar com a esperança. Ela não pode perder a esperança. Olha, diante do lamento, Deus anuncia suas promessas, e lá vai. O Senhor anuncia que vai abrir as sepulturas de Israel. Esse foi o primeiro passo para trazer esperança em meio ao desespero. Segundo, o Senhor declara que vai levantar Israel das sepulturas. A primeira declaração não deixou nenhum indício
de intenção do Senhor na abertura dos túmulos. Agora o Senhor se apresenta como alguém que abre túmulos e dá vida àquele povo. Terceiro, o Senhor vai trazê-los para a terra. Minha gente, olha só. Essa promessa foi repetida várias vezes. Repetida 2 vezes. Mostra que a ocupação de Canaã por Israel foi o objetivo central dessa visão. Essa promessa ela teve seu cumprimento parcial, limitado e temporário, na restauração de Israel, liderada por Zorobabel e Esdras. O desânimo dos exilados nasceu da convicção de que, com a queda de Jerusalém, a relação entre eles e o Senhor tinha sido arruinada para sempre. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da separação. A gente tem que ter muito cuidado com as fake news. E a gente tem que ter muito cuidado com as pregações errôneas que têm sido feitas. Onde muitas vezes tem exaltado mais ao homem e deixado Deus no canto. Onde muitas vezes tem mostrado que o homem ele tem um poder suficiente e não precisa estar chorando lá nos pés de Deus. Onde o homem ele pode todas as coisas e ele vai conquistar o céu porque ele pode. E a coisa não é assim. Para entendermos mensagem de esperança para nós, primeira parte vou tratar do avivamento. Muitas vezes a igreja se encontra na situação narrada pelo profeta. Jesus diz para a igreja de Sardes: tens o nome de que vives, mas estás morto. E a comunhão. Se Cristo fosse falar conosco, o que é que Ele diria para nós hoje? Tens o nome de comunhão, mas estás afastado. Mas estás afastados, recuados, com medo. Essa frase ilustra a diferença entre o que fazemos e o que de fato somos. E o que costumamos chamar de... é o que costumamos chamar de reputação e de caráter. Quantas vezes temos falado mais do que feito? Eu faço, eu fiz. E o que está fazendo? E o que tens feito? A reputação é a fama da pessoa que os outros acham que ela é. O caráter é a sua essência real. Quem é quando ninguém está olhando? E o engraçado é que quando a gente fala assim, ninguém está olhando, há sempre um que olha para nós constantemente. E dele nós não podemos nos esconder. Outros podem ver somente por fora, mas esse que nos vê constantemente, ele vê o nosso interior. Ele sonda os nossos corações e não é enganado por carinha santa de seu ninguém. Porque ele sabe quem é Carlos. Ele sabe. Ele sabe quem é Davi. Ele sabe quem é Beta. Ele sabe quem é Maria José. Ele sabe quem é Isuriel. Ele sabe quem é Sérgio. Ele sabe. A igreja de Sardes, ela teve a reputação de ser ativa e viva. Mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ele fala de uma igreja tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a sua verdadeira natureza dos olhos do Senhor. Aquela igreja, ela precisava voltar a viver. E a nossa igreja? O que tem precisado?
Nós precisamos melhorar todos os dias, nós precisamos buscar a nossa santificação todos os dias, nós precisamos beber dessa fonte todos os dias para que a gente relembre e nos tornemos mais sensíveis ao amor de Deus que é derramado em nós, para que nós possamos passar esse amor adiante. Só não fala da palavra do Senhor a outro se você não amar. Você só não vai falar dessas boas novas se você não sentir que isso são boas novas na sua vida. Não há outra forma de ser dita. Não há como eu dizer, eu amo ao Senhor, mas eu não estou buscando Ele verdadeiramente. Através de minha obediência, através do meu serviço, através da minha adoração, através do meu louvor. Porque Ele requer de nós uma adoração que não é superficial, mas nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade e com todas as nossas forças. E de fato, se assim fizermos, seremos pessoas completamente diferentes. Por isso que nós temos que buscar isso todos os dias. Temos que ter aquele anseio pela palavra quando nós fomos convertidos um dia, quando nós chegamos ao Evangelho que a gente queria pregar até para as paredes. Eu sempre fui de dar aula. Desde os meus 14 anos eu dou aula. E quando eu comecei a ver que eu digo, eita, eu estou aprendendo a palavra, estou começando a compreender, muitas vezes eu olhava assim no espelho e ficava treinando. Eu vou treinar como é que é pregar, para eu ver como é que fica a minha cara eu pregando. E isso um dia me tocou e disse, espera aí, o que é que eu estou fazendo? Eu não preciso treinar na frente do espelho, eu posso treinar com meu vizinho. Eu posso treinar com um colega meu de trabalho. Eu vou chegar, vou falar da palavra e aí até onde der para eu ir no meu conhecimento da palavra, eu vou falando. E aí eu compreendi. Mas quantas vezes eu não tenho me visto, muitas vezes, sem pregar essa palavra quando eu deveria pregar. Ter mais tempo, sabe, para me debruçar, mais horas para dizer assim, não, vou me desligar do mundo e vou estudar mais aqui porque eu preciso extrair mais daqui. Até porque se eu também não sentisse isso, eu acho que seria mais complicado na minha vida, né, pastor? Acho que o pastor, se a gente for conversar com o pastor Sérgio, ele tem um momento dele que ele vai extrair lá o texto, mas se perguntar a ele, o senhor desejaria um tempo a mais para estudar mais? É lógico que o senhor ia dizer, com certeza. Nós sentimos essa necessidade. E a palavra, ela é quem nos muda. E se ela nos muda verdadeiramente e nós compreendemos isso, muito mais nós vamos querer dela como um poço que jorra água e quanto mais você tira, mais tem água boa. É como se aquela água que você tirou primeiro, ela é limpa, mas quando você tira, ela é muito mais limpa e vai cada vez mais ficando de uma forma que você diz assim, olha, eu necessito constantemente tirar daqui. Assim deve ser a nossa vida para com o Evangelho. E não só beber, mas também passar ao outro. Eu lembro muito da imagem bíblica que Cristo lá vê aquela mulher lá tirando água e diz assim, me dá dessa água. E ela dá e ele diz assim, olha, se tu soubesses quem pede, tu que impediria. Porque essa água daqui, se beber, daqui a pouco você terá sede. Mas a água que eu tenho, essa sacia. Porque nunca você vai encontrar uma pessoa e dizer assim, olha, eu li a Bíblia completamente, estou satisfeito. Mas se a pessoa leu a Bíblia com a direção do Espírito Santo, ele vai dizer, eu li a Bíblia toda, mas eu estou aqui, olha, me coçando para começar a ler de novo, porque eu sinto que se eu ler de novo, eu vou extrair muito mais do que a primeira vez que eu a li. A igreja tem que ter essa vontade de buscar constantemente. Outro ponto, a igreja apática. A igreja de Éfeso era muito ativa no trabalho. Sua programação era intensa e seus membros incansáveis. Ela foi perseguida pela sua postura firme diante do misticismo da cidade e a sua rejeição ao culto ao imperador romano. Ela
ela foi morta, apática, mas também restaurada. Elogiada por Jesus pelo zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. É a mesma coisa, não adianta querermos ser Martas, ao ponto de querer fazer tudo, não, estou na igreja, eu limpo, eu não sei o quê, mas se não também buscarmos a palavra. Não buscarmos o amor. Compreendermos que Deus, Ele quer a gente naquela balança. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, mas eu estou pronto para o serviço. Eu não só estou lendo a palavra para mim, mas eu estou ali para passar adiante. Porque há uma necessidade em nós. Nós não podemos guardar isso para nós. Essa igreja teve grandes pastores como Paulo, Apolo, Timóteo e João. Alguns anos antes de Jesus enviar essa carta aos Efésios, houve naquela igreja sinais de um desprendimento espiritual espetacular. As pessoas, ao ouvir o Evangelho, vinham publicamente denunciando suas obras pecaminosas. Os convertidos do ocultismo queimavam em praça pública os livros de magia. O Evangelho percorreu por toda a Ásia a partir dali. Reavivamento, restauração, mudança de vida. A igreja que caminhava de uma forma, de repente, ela agora caminha de uma outra forma. Tratava-se de uma igreja grande, rica e missionária. Apesar de tudo isso, no decorrer dos anos, aquela comunidade perdeu o seu primeiro amor. Servia a Cristo, mas não amava como antes. E aí temos que nos perguntar, será que esse não é o nosso caso? Será que Deus não nos tem mostrado isso, que estamos servindo, mas como que servindo a um Deus desconhecido? Como se trabalhasse numa multinacional e eu nem conheço o dono da empresa. Nem tampouco ele me conhece, mas o encarregado me colocou, me contratou, eu trabalho lá, mas eu não conheço o dono. Aquela velha questão, eu trabalho na seara do dono, mas eu não conheço o dono da seara. E amados, nós não vamos conhecer se nós não o buscarmos. Ele está disposto. Ele está receptivo. Não existe mais um véu separando, porta, ou seja lá o que for. Está aberto. O acesso é direto. Se nós não o buscarmos, é porque nós não queremos. E falamos tanto em relacionamento, em comunhão, e eu pergunto, e como vai ficar o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido as nossas orações ultimamente? Aquelas orações de 5 minutos, gravadas, né? Uma reza, ou tem sido uma conversa aberta com Deus? Olha, Senhor, eu sei que Tu sabe da minha vida, mas eu preciso Te contar. Eu preciso me abrir contigo. Eu preciso que o Senhor me endireite, porque eu estou precisando de uns arroxos aqui, outros arroxos ali, que eu estou meio desmantelado. E o Senhor quer isso de nós. Por isso que Ele nos fez seres inteligentes. Por isso que Ele nos fez diferente dos outros seres. Porque Ele colocou em nós a sua imagem e semelhança. Para que nós o busquemos, para que nós falemos com Ele semelhantemente. De forma que ao falar com Ele, Ele vai me entender, e quando Ele falar comigo, eu também vou entender. Mas basta eu estar disposto a ouvir. Outra parte da mensagem de esperança trata-se a salvação. Da visão da ressurreição dos ossos secos, não se aprende apenas sobre a restauração da nação de Israel ou da igreja de hoje. Essa visão reacende em nós a chama da esperança diante das necessidades de nossa sociedade, de nossa condição
seja ela social, política ou até mesmo espiritual. E muitas vezes essa condição é assustadora. O mundo se encontra como um vale de ossos secos, sem vida, impotente e totalmente incapaz de salvar a si mesmo. Visto que morto não tem como ter o querer ou buscar nada. E não só morto, mas sob maldição por sua rebelião contra Deus. Sem esperança e sem Deus. A mensagem de Ezequiel, ela nos leva a crer que para Deus não há situação irreparável. A pergunta de Deus permanece: podem esses ossos viver hoje? Podem nossos parentes descrentes ser salvos? Pode um ateu convicto de coração mundano ser mudado? O cônjuge que faz piadas com a sua fé pode abraçar a salvação em Jesus? Os líderes de movimentos que promovem valores contrários à fé cristã podem vir a servir a Cristo? E aí eu pergunto a vocês, podem? Acaso estes podem nascer de novo? Aquele vizinho chato pode vir a conhecer a Cristo e mudar a sua vida? Será que nos tornamos tão pessimistas ou sem esperança em relação à nossa situação que não temos mais nem a confiança ou expectativa naquilo que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas? Amados, somente Cristo pode dar uma vida a quem está morto. E nós temos que crer nisso. Porque em algum momento nós fomos mortos e fomos trazidos à vida. E requer a nós continuarmos vivos, nos alimentando da palavra de Deus e nos fortificando. Porque se não for assim, estaremos mortos novamente. Sem esperança. Será que nos tornamos pessimistas na nossa relação atual? Que não temos mais a confiança naquilo que Deus pode fazer? Na ressurreição de nosso Senhor, vemos um fenômeno semelhante à visão de Ezequiel e bem emblemática a respeito de sua obra de salvação. A descrição da cena da ressurreição de Jesus em Mateus 27, dos 51 a 54, sugere que esse milagre de dar vida aos mortos recebe sua manifestação plena em Jesus Cristo, o Deus que venceu a morte. Ele vence a morte e os mortos, então, agora, podem ressuscitar. Essa é a nossa alegria. Em saber que, quando morrermos fisicamente, nós iremos ressuscitar e receberemos um corpo glorioso para estar com Cristo. Amados, se não nos tocarmos com isso, se não ficarmos animados ou esperançosos com isso, não sei com que vamos nos animar. Se não estamos animados em saber de que em algum momento nós deixaremos a dor, nós deixaremos as doenças, nós deixaremos as nossas fraquezas para viver uma vida totalmente diferente, eu não sei mais que esperança a igreja vai ter que ter. Se a igreja não tem mais a capacidade de crer nas palavras de Deus que está aqui nesse livro, em que a igreja vai crer? Depende de nós crermos agora, de buscarmos a sua palavra, de obedecermos, que muitas vezes o que está nos faltando é a obediência. Deus tem falado, Deus tem dado oportunidades, Deus tem aberto portas, e nós nos fingindo de cegos, nos entregando, deixando-a nos moldar com o mundo. Mas Deus, amados, antes de ver sua terra invadida, seus filhos mortos no campo de batalha, seus jovens escravizados, suas mulheres violentadas, seus anciãos desrespeitados, seus nobres humilhados,
Antes de ver os ossos dos filhos de Israel secarem nos campos de batalha, a nação de Judá secou espiritualmente. Veio o exílio e o povo agora estava quebrado. O povo estava disperso, expatriado e desesperado. Mas Deus prometeu restaurar esse povo, e o mesmo Ele faz em nossos dias. Só o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, tem o poder de avivar vidas espirituais frias, mortas e apáticas, e restaurar a sua igreja. Não podemos jamais perder as nossas esperanças, mas temos que viver o Evangelho. Continuar pregando essa palavra que liberta, que cura, que abre os olhos e que dá vida. A palavra de salvação que transforma o coração do pecador. O seu entendimento, aprendemos a amar a Deus com intensidade. É essa palavra quem nos conecta a Ele. É essa palavra quem vai nos ajudar em oração. E o Espírito Santo vai pegar essas orações que nós começamos a fazer e vai levar ao Senhor. E com gemidos inexprimíveis vai apresentar ao Pai. E de certo continuará olhando para nós. Continuará cuidando de nós. E continuará nos respondendo em seu devido tempo. Temos que alimentar o nosso coração. Não só o nosso, mas dos outros, daqueles que necessitam ouvir a palavra. A chama espiritual, fazê-la aquecer com a mensagem da cruz de Cristo. Porque se essa mensagem da cruz não der vida, se essa mensagem da cruz não liberta, nada mais liberta. E que nessa noite possamos sair daqui convictos de que fomos chamados para profetizar sobre o vale de ossos secos hoje. Aquele que está em nossas famílias, aquele que está na nossa sociedade. Porque se formos libertos, escolhidos, chamados e levantados e amados, essa é a nossa função. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.